Fala galera, sejam bem-vindos à live do Universo Aquático dos Bebês, onde hoje a gente vai falar sobre caos na piscina, como um profissional referência em natação deve agir nessas situações. Bom dia então a quem está entrando, eu vou fixar o tema aqui para a gente dar início à nossa live. Alô Anápolis, vamos que vamos, Kelly. Então, ó, galera, fixa aí o tema aqui para vocês, tá? A gente vai falar sobre caos na piscina, né? E pra gente começar de conteúdo, a gente selecionou esse tema porque o que seria o caos na piscina, né? Eu fiz uma enquete e eu busquei algumas informações para vocês que os próprios seguidores falaram. Mas antes de falar sobre os momentos de caos, caos é muito relativo, né? Depende do que cada professor entende como caos. Porque às vezes, lidar com o choro de um bebê pode ser um momento de caos para um professor, mas para o outro já está tão acostumado, já sabe lidar no dia a dia com essa situação, que para ele já não é um momento de caos mais, ele sabe conduzir, né? Então, momento de caos são momentos extremos, né? Momentos em que o professor passa por algumas dificuldades relacionadas ao comportamento do bebê, né? Então a gente tem aí momento de choro, tem o momento de engasgos, tem os momentos que o bebê vomita, né? Tem o cocô que pode acontecer e o medo de estar nesse ambiente, né? Que é um ambiente novo, e aí a gente está escolhendo esse tema para quê? Para a gente saber conduzir da melhor forma esses momentos mais complicados, em que requer do professor uma didática que consiga ter o controle da turma e as melhores atitudes, né? Então, meu nome é Matheus Mendes, para quem está a primeira vez aí na live. Hoje a gente vai falar da importância sobre esse tema, né, do caos na piscina, o professor como referência em natação, sabendo como agir. E para a gente começar a entrega de conteúdo aqui hoje, a gente tem que falar sobre o acompanhamento diário, né? Os bebês funcionam com rotina, né? E sabendo disso, nós temos que perguntar aos pais todos os dias como que o bebê está, né? Como que foi a noite de sono, se ele se alimentou antes de vir para a natação, se a alimentação foi bem próxima à aula, ou se o bebê acordou cedo e mamou antes, né? A gente tem que ter esse breve histórico como forma de antecipação. E aí eu falo muito nas minhas mentorias, nas minhas lives, que quem antecipa pode cobrar. Então, se você antecipa antes de começar a aula, como que tá o dia a dia, como que tá o dia daquele bebê, você consegue respeitar a individualidade e fazer as adaptações necessárias, né? E sabendo disso, se você não fizer isso, pode ser que você tenha uma surpresa no meio da aula. Sabendo agir nesses momentos de caos, né, isso te prepara para outras possibilidades que podem acontecer em outras turmas, né? Isso a gente fala de uma turma de bebês que pode ter algum bebê chorando e isso se espalhar por toda a turma, porque o bebê, quando ele vê alguém chorando, ele reproduz, né? Ele começa a chorar também. Então, a gente tem esses momentos de caos, tem momentos de engasgo que o professor tem que saber conduzir, porque senão ele pode piorar a situação, o pai ali descuidado, deixou o bebê engolir água, então é complicado, né? O professor tem que saber conduzir. Se o bebê vomitar porque acabou de mamar na hora ou engoliu um pouquinho de água ali que o pai despercebeu, se acontecer de fazer cocô na piscina, né? Como que o profissional deve conduzir, e o medo de estar naquele ambiente. Então, bom dia a todos que estão acompanhando a live. Sabendo agir nesses momentos, te previne de surpresas que podem vir a acontecer, te faz ser uma referência para os pais por saber conduzir, né? Então ele vai lá assim, nossa,
meu filho estava chorando e o professor conseguiu contornar a situação e no final ele saiu gostando da aula, né? E além da tensão que você consegue captar do bebê, né? Então, o bebê ele precisa estar focado na aula, nas atividades, no que você precisa que ele faça, né? De uma forma lúdica, de uma forma atrativa. E aí a gente já falou, né, quais são alguns momentos de caos, mas eu queria até abrir para vocês que estão acompanhando a live o que para você é um momento de caos na piscina. Vocês podem estar escrevendo aqui no comentário, né, quais são os momentos de caos que você tem dificuldade para conduzir a sua aula, né? E aí você pode colocar aqui nos comentários. O que não é conseguir conduzir o momento de caos da melhor forma? O que acontece que faz com que o professor não consiga resolver essa situação, problema? Algumas situações que não ajudam nesse cenário de caos é o professor abandonar o aluno, né? O aluno está lá com medo, engasgando, ou está com receio da atividade, está chorando, o professor simplesmente isola o aluno. Isso não é resolver um problema de caos, né? Tipo assim, papai, se você quiser pode sair da piscina. Não, isso não é resolver, né? Falar para os pais saírem da piscina só está mostrando que o bebê vai conseguir tudo o que ele quer com choro, né? E não é isso, a gente tem que entender qual é o real problema e como que a gente pode resolver da melhor forma através do histórico que a gente puxou. Outra coisa que não é conseguir resolver o problema de caos é brigar com o aluno. Então o bebezinho tá lá chorando, o professor vai lá, aperta o bebê. Pessoal, eu não tô falando que vocês fazem isso, tá? Mas pode ter professor que faz isso e eu já vi isso acontecendo. Professor que aperta o bebê, balança e fala assim, não pode fazer isso, né? Para de chorar. Isso não é uma situação que é a melhor situação, que é o melhor cenário para você adaptar as atividades, para você ter a atenção do bebê. Outra coisa que a gente não pode deixar acontecer, o professor sem paciência que joga a responsabilidade para o pai. Olha, o filho está chorando por sua causa. E ainda dá um feedback no meio da turma dessa forma. Olha, o seu filho está chorando porque você não está prestando atenção na aula. Você deixou ele engolir água e ele acabou engasgando e está insatisfeito de estar no ambiente agora. Isso não é uma forma da gente conseguir lidar com causa que vai ajudar. Se a gente tiver que dar um feedback desse, a gente já teve uma live sobre feedback, se vocês quiserem buscar lá no IGTV, mas é isolar o pai para você conseguir dar o feedback para ele, você leva ele para o cantinho, dá um feedback e retorna para a aula. Outra coisa, continua fazendo as atividades com o bebê chorando, né? Isso não é legal, porque igual a gente falou, influencia a turma, fica parecendo uma coisa forçada para o bebê, então ele não vai estar satisfeito com esse ambiente forçado, que não respeita a individualidade. E quando o bebê engasgar, por exemplo, bater nas costas. Isso é uma coisa que o professor não pode deixar o pai fazer e nem o professor fazer isso, né? Então, porque se o bebê está engasgando, ele tem um reflexo, né? E também tem alguns movimentos voluntários também após a inibição dos reflexos, que querem liberar as vias respiratórias. Então, se entrou água, ele vai colocar para fora, seja através do vômito, através do espirro, né? Então, ele tem mecanismos de defesa que tiram essa água, esse agente, vamos colocar assim, agente estranho que entrou nas suas vias respiratórias. Então, é uma questão de esperar o tempo do bebê respirar e ele vai voltar à respiração normal, né? Olha, tá tendo uma pergunta aqui da Paulinha. Qual a sua colocação em relação à adaptação da criança? Deixar ela chorar na aula toda ou você respeita o tempo da criança?
Vejo muitos deixarem a criança a aula toda chorando. Ó, legal, isso aí a gente vai falar mais pra frente, que a gente já tá chegando nesse conteúdo, tá bom? Tá bom, Paulinho? Mas isso aí que a gente acabou de falar, o professor deixar o aluno chorando não é uma situação que resolve, né? Então, a gente vai falar isso rapidinho, só pra gente dar sequência na live. E a Viviane está perguntando se temos um trauma com vários bebês, devo parar a aula então? Pessoal, vamos lá. O bebê está chorando, o bebê está com medo. O que a gente tem que fazer eu vou falar um passo a passo para vocês no final, mas para não deixar vocês sem resposta. A gente tem que buscar um histórico desse bebê, conhecer o bebê, a gente vai conversar com o pai. Papai, o que acontece que você acha que ele está chorando? Aconteceu alguma coisa hoje que ele pode estar incomodado? Ele mamou? Às vezes ele está com fome, pode mamar aqui na piscina. Mamãe, pode tirar o seio para ele mamar. Papai, pega a mamadeira, né? Ah, não, ele está cansado, ele não dormiu bem. Então vamos fazer o seguinte, eu não vou te isolar da turma, mas a gente vai deixar ele num ambiente mais tranquilo aqui no cantinho, onde você vai cantar as musiquinhas que normalmente você canta quando ele vai dormir. E se ele dormir na piscina, ótimo, vai ser um ambiente relaxante para ele, um ambiente relaxante, um ambiente prazeroso, que gera mesmo esse relaxamento para ele poder descansar, porque às vezes está incomodado porque não está descansando, né? Então, vamos deixar ele dormir na piscina, não tem problema. Vamos aproveitar o tempo que ele está na aula da melhor forma, respeitando o tempinho dele. E outra coisa, ele está chorando porque engasgou? Espera ele voltar à respiração normal dele, o ritmo respiratório normal, não bate nas costas, ele continua chorando durante a aula, passa uma atividade para o papai, faz um combinado. Papai, eu estou passando essa atividade aqui, ó, vou te dar o chuveirinho e um brinquedinho de EVA. Você vai colocar esse brinquedinho na parede com a água, que ele vai anexar na parede, e todas as vezes que ele conseguir pegar o brinquedinho, porque você vai conduzir ele à parede, você faz um chuveirinho e elogia ele. Quando você for percebendo que ou se ele não estiver gostando do chuveirinho, deixa ele colocar a mão no chuveirinho, deixa a água subir da mão até o ombro, do ombro até a nuca, da nuca até escorrer na cabeça, vai progredindo. Eu vou continuar a aula e eu vou passar perto de você de vez em quando para perceber como que o seu bebê está. Percebendo que ele está mais tranquilo e ambientado, eu vou te chamar de volta para a turma. Ou então, você percebendo isso sozinho, né, você pode ir voltando aos pouquinhos para ele interagindo. Então, isso são combinados, né? Então, o professor tem que perceber o que realmente está incomodando esse bebê e fundamentar tudo que ele vai fazer, antecipar tudo que ele vai fazer para resolver esse problema. Então vamos lá. Combinados. Pessoal, combinado é uma coisa que dá certo para criança, mas dá muito certo para bebês. Por exemplo, o pai tá lá dando... vou dar um exemplo para vocês, né? O pai tá lá na aula e ele acaba conversando com outros pais e deixa o filho engolir água. O professor tem que estar atento à boquinha do bebê. Se o pai não está, o professor tem que chamar o pai, dar um feedback no individual e pedir para ele ter atenção. Beleza, mas mesmo assim aconteceu, o professor vai fazer um combinado com o pai. Fala assim, ó, papai, no final da aula ou durante a aula, se você achar que tem que dar aquele feedback na hora, você chega pro pai e fala assim, papai, o seu filho está engolindo água durante os deslocamentos porque você não está prestando atenção na boquinha dele. Se ele ficar engolindo muita água tratada, pode dar um problema no organismo dele e ele pode ter algumas complicações na saúde, né? Isso, se você pesquisar, o bebê ingerir líquido tratado com tratamento químico pode gerar mesmo complicações no organismo do bebê. Você está orientando o pai de uma forma simples e direta. Então aí você fala isso pro pai, fala assim, ó, eu preciso que você preste mais atenção, porque se ele engolir água
e engasgar, ou então ele ficar engolindo água sem você perceber, pode gerar um trauma para ele, tanto de não gostar mais de estar no ambiente, quanto de ter um problema de saúde, né? O que a gente pode fazer para resolver isso? Isso são alguns modelinhos de feedback que a gente já falou em algumas lives anteriores, né? Que é o feedback corretivo. Então, se você está percebendo que o que está acontecendo está atrapalhando a aula, chama o pai no canto e resolve, né? Agora, não pode deixar sem resolver e achar que está tudo certo. Então, aí você vai lá, o pai fala, não, eu vou prestar mais atenção, desculpa, eu estava distraído. Fala assim, então tá, papai, compromisso, hein? A partir de agora eu não quero ver você sem prestar atenção na boquinha do bebê. Então, você faz combinados. Combinado, papai? Então, vamos lá. Aí você acompanha e dá outro feedback. Olha, papai, depois que eu conversei com você, eu vi que você prestou mais atenção, melhorou muito a sua atenção durante a aula para o seu filho e muito obrigado pela confiança. Então, dessa forma, a gente vai conseguir excelentes resultados para o seu filho. Então, a gente tem que chamar feedbacks e fazer combinados. Adaptações às atividades. Vamos supor que o bebê não goste da música, não goste do mergulho, não goste de determinado brinquedo. Então, isso daí você tem que conhecer o aluno. Isso só vai conhecer o aluno através do pai. Então, o que a gente pode fazer? O bebê que não gosta de mergulho, ele pode ter adaptação de fazer o chuveirinho, né? A gente dá um regador para o pai. Toda vez que os bebês que já mergulham fazem um mergulho, esse bebê vai fazer o chuveirinho. Mas isso você tem que, igual eu falei, conhecer os seus alunos. Outra adaptação, o bebê que não gosta de ficar na posição de costas. Ele pode ficar, a gente pode oferecer várias possibilidades de manipulação desse bebê em aula para os pais e a gente perceber qual posição e qual manipulação que esse bebê vai ficar mais confortável, né? Seja com espaguete na lombar e apoiando a cabecinha no ombro do pai, seja através de deslizes com apoio cervical, seja através de um espelho que você vai colocar em cima para o bebê se observar, algum brinquedinho colorido em cima para deixar mais atrativo, seja uma musiquinha que você vai cantar no ouvido desse bebê, ou até mesmo um tablet com um desenho que ele gosta de assistir, se o seu objetivo é permanecer na posição de costas, né? Então tem que ver o que realmente atrai a atenção do bebê e torna a posição atrativa para que ele vai se adaptando. Respeito às individualidades, né? Então, como que a gente pode respeitar as individualidades do bebê? Quando realmente a gente conhece as individualidades. Não tem como você respeitar através do achômetro, né? Você tem que realmente conhecer aquele aluno. Você tem que perceber por que ele está com medo, né? Às vezes o bebê já entra na piscina travado. Então ele às vezes já está com medo do professor. Tem aula, por exemplo, que eu nem encosto nos bebês. Eu oriento totalmente os pais a conduzirem a aula, porque pelo fato de eu chegar perto, o bebê começa a chorar. O fato de eu distanciar, o bebê começa a rir. Então eu mostro isso para o pai. Papai, você está vendo que eu estou sendo um estranho durante a aula? Você está vendo que eu estou deixando o seu bebê com receio de fazer as coisas? Então você tem que conduzir. Então vamos lá. Eu vou falando as atividades, vocês vão fazendo e eu vou orientando de longe. E às vezes eu vou aproximando devagarzinho, com uma musiquinha, com algum brinquedo, com alguma atividade diferente, com alguma assimilação que os bebês podem fazer ao que eles já conhecem. Então a gente respeita as individualidades porque a gente sabe quais são, né? Então o bebê que entra com receio, o bebê que começa a chorar porque o pai mergulhou de forma errada, ou o bebê que ainda não está adaptado e o professor está tentando fazer mergulho com ele, né? O bebê que fica insatisfeito só de receber o chuveirinho, né? Então a gente tem que perceber essas individualidades e buscar respeitar, fazendo as adaptações necessárias. A gente tem que ter esse feeling
porque o bebê ele se manifesta para a gente através do choro. Então pode ser que durante a aula ele tenha vontade de mamar, pode ser que durante a aula a mamãe chegou na academia ou chegou na beirada da piscina e ele está querendo a mamãe, né? Pode ser que o vento fora da piscina está frio e isso está dando uma sensação térmica mais baixa para o bebê e ele está incomodado com esse frio. Pode ser que ele está sentindo a ausência do papai e da mamãe porque você está sozinho com esse bebê na água, ou o pai e a mãe está presente, mas não está lá na água, né? Pode ser porque ele não se alimentou, pode ser porque ele não dormiu direito, pode ser por vários motivos que você tem que detectar. Pode ser porque o pai chegou na piscina e tirou o bico do bebê porque ele estava de bico o dia inteiro e aí o bebê sentiu a ausência do bico. Então o bico ele pode ser retirado gradativamente durante a aula, não tem problema ele entrar na aula de bico, mas em algum momento ele vai focar a atenção em alguma atividade e você vai conseguir retirar sem gerar um trauma ali na hora, né? Um brinquedo que ele gosta, que veio no carro, por exemplo, não precisa ser retirado porque a aula vai começar, né? Um brinquedo que ele gosta na academia já ou nas suas aulas de personal, pode ter durante um bom tempo na aula para ele se adaptando à rotina, para a gente utilizar o brinquedo como ferramenta de conseguir aplicar o conteúdo. E aí a gente tem um passo a passo para que você consiga conduzir melhor esses momentos de caos. Eu vou falar para vocês aqui agora 6 passos que vão contribuir para o seu dia a dia desses momentos de caos na piscina. Primeira coisa, todo aluno que ele vai começar uma aula comigo, antes dele começar, eu envio um formulário de conhecimento do aluno para os pais. Esse formulário não é uma anamnese, numa coisa detalhada, técnica, não. É uma coisa de relacionamento, é uma coisa de rotina. A gente sabe que o bebê funciona com rotina, mas a gente não busca saber o que acontece na rotina dele fora da academia para você inserir no seu contexto. Então eu tive essa ideia, eu montei um formulário de conhecimento do aluno e não é nada que vocês me precisam me pedir para enviar para vocês, porque eu vou abrir aqui agora, né? O formulário de conhecimento do aluno é nada mais, nada menos do que você conhecer o seu aluno fora das 4 bordas, né? O que ele gosta de fazer fora da academia? Qual que é o brinquedo que ele mais gosta? Qual que é o desenho que ele mais gosta de assistir em casa? Quem é o melhor amigo? Tem algum irmãozinho? Né? Tem algum animal em casa? Qual animal no geral que ele mais gosta que ele não tem em casa? Ele gosta de ler? E aí a gente vai fazendo perguntas que o professor pode determinar o que é importante para ele. Por exemplo, qual é a profissão do pai? Para uma criança talvez seja importante, para um bebê talvez nem tanto, né? Porque ele não vai se inspirar no pai para ser aquele profissional que o pai é. Não. Então pode ter algumas perguntas chaves que se adaptam para cada bebê, né? Como que o pai, por exemplo, você pode colocar no formulário, como que o pai conduz em casa quando o bebê apresenta um choro, apresenta certa birra, né, restrição. Você pode ter essa informação, todas essas informações, para você inserir na sua aula de natação. Então, se o pai responde que ele gosta do melocotão, né? Estou indo aqui para minha infância. Se ele gosta do brinquedo melocotão, a gente vai levar o melocotão para a beira da piscina e a gente vai adaptar a aula com o melocotão, né? Ele gosta de brinquedinho que faz barulho. Lá na casa dele tem um brinquedinho assim que ele ama. A gente vai trazer esse brinquedinho para a aula. Ele gosta de assistir Patrulha Canina. A gente vai trazer os bonequinhos da Patrulha Canina e vai colocar uma música de fundo da Patrulha Canina. A gente sabe o que ele gosta, a gente traz de fora da rotina que o bebê já vive para dentro da aula. Esse formulário está funcionando muito
Bom dia, professor Caio Graco, tudo bem com vocês? Ariela, ó, tem um pessoal aí de mentoria, aluno meu de mentoria, palestrantes, amigos aí, ó, Roque, Diogo. Sejam bem-vindos, pessoal, muito obrigado pela presença. E aí a gente consegue trazer essas informações de fora para dentro da aula. Isso é muito importante porque o bebê que está começando, a primeira aula dele tem que ser uma aula que ele se reconheça naquele espaço. Então, nossa, eu gosto daquele brinquedo. Por mais que esteja num ambiente novo, que é a piscina, ele já sabe que aquele brinquedo faz parte da rotina dele e vai ter uma quebra de restrição inicial. E isso é muito importante, principalmente para os alunos novos. Formulário de conhecimento do aluno é o primeiro passo. Histórico do dia. Pessoal, quem pergunta mais está sempre por cima da conversa, sempre por cima da negociação. Então, você fazer as perguntas para o pai. E aí, papai, como que está o seu filho? Ele dormiu bem? Alimentou bem antes de começar a aula? Como que está o dia dele hoje? Essas perguntas fazem com que o pai te transfira as informações que você precisa saber. Olha, eu estou percebendo que o seu filho hoje está meio chororô, aconteceu alguma coisa? Essas perguntas te norteiam como que o pai vai te passar a informação e você vai aplicar em aula para você fazer o próximo passo, que é a adaptação das atividades. Então, o primeiro passo é você mandar o formulário de conhecimento do aluno. Segundo passo é você puxar o histórico daquele dia que o aluno chegou e vai fazer a aula. Terceiro passo, você antecipar as atividades, adaptar as atividades, que é o terceiro passo. Porque você vai, vamos supor que ele goste de patrulha canina. Você vai ter que fazer a patrulha canina na aula para que todo mundo se interaja com aquela didática e com aquele conteúdo que você vai inserir através da patrulha canina. Então você tem que adaptar atividades para todo mundo por causa de um aluno que precisa se ambientar e se adaptar. Fundamentar os pais, que é o quarto passo, porque o pai vai lá e fala assim, nossa, mas eu vou ter que trazer o brinquedo dele de casa, eu vou ter que trazer isso. Você vai lá e vai fundamentar o pai. Papai, os bebês funcionam com rotina. A partir do momento que eu entro na rotina dele, eu sou uma pessoa que estou quebrando a rotina, eu sou um estranho. E para que a gente consiga ter um desenvolvimento mais adequado do seu filho na aula, eu preciso tornar a rotina dele na piscina agradável, satisfatória, onde ele esteja no ambiente mais favorável possível para o desenvolvimento dele. Através dos brinquedos que você pode trazer de casa, de uma música que você me passou como informação no formulário de conhecimento do aluno, a gente está trazendo essas informações para a aula para contribuir para o desenvolvimento do seu filho. Você saberia que existe a memória a curto, médio e longo prazo? E aí você começa a falar das inteligências do bebê, você começa a falar das memórias de curto, médio e longo prazo, você começa a falar de rotina, começa a falar de neurônio espelho, você começa a falar de bebês que funcionam igual Piaget fala, assimilação, acomodação e... Não, me fugiu o outro conteúdo aqui agora. Mas Piaget coloca em 3 pilares, né, o bebê, como que o ser humano funciona, né? E ele fala muito dos bebês. Então, pessoal, o bebê, ele deve ser estudado porque ele tem especificidades, mas cabe ao professor fundamentar por que ele está tomando aquelas iniciativas, né? Saiba dar feedbacks, é o próximo passo. Então, primeiro passo, formulário de conhecimento do aluno. Segundo passo, histórico do dia a dia. Terceiro passo, adaptações das atividades. Quarto passo, fundamente os pais. Quinto passo, saiba dar feedbacks. E a gente já teve uma live sobre feedbacks. Se você quiser, é só buscar lá no IGTV. Saiba dar o feedback corretivo, saiba dar o feedback sanduíche, né? Saiba que feedbacks são individuais, elogios são em grupo,
feedbacks são individuais. Igual, se eu quiser elogiar vocês aqui agora, eu vou elogiar. Falo assim, ó, pessoal, muito obrigado pela presença, vocês são sensacionais, muito obrigado pela participação, isso contribui demais para a nossa live. Eu estou elogiando. Agora, se eu perceber que alguém teve uma dúvida muito específica, eu vou lá e vou dar um feedback individual. Então, por exemplo, eu vi aqui, umas perguntas muito específicas. Eu vou chegar lá para a pessoa e vou falar assim, olha, eu vi que você perguntou isso na live, acabou que eu não consegui te responder naquele momento, mas em que eu posso te ajudar? O que a gente pode fazer para resolver o seu problema? Né? O que eu posso te ajudar para o seu dia a dia? E aí a gente está dando feedback individual, porque às vezes é uma pergunta que não tem a ver com o tema aqui e eu posso expor a pessoa. Então isso serve para a live, serve para o seu dia a dia com a família, serve para o seu dia a dia nas aulas de natação. Você saber que feedback é individual e elogios podem ser feitos em grupos, né? Para todos escutarem. Isso é até bom, que gera uma motivação na pessoa. E tem que ter muito cuidado com quem você elogia na frente de quem, porque dependendo, as outras pessoas não podem enxergar com bons olhos, né? A gente ainda tem que pensar no próximo também. Mas para aquela pessoa que está recebendo feedback, é muito bom também ela ter o feedback individual, mas ter o elogio em grupo para se automotivar. E o último passo, que é tentativa e erro. Né? Não quer dizer que o fato de você inserir brinquedos da rotina desse bebê, desenhos que ele gosta, vai superar o medo, vai superar o choro. Isso não quer dizer que o que a gente está fazendo é tentar inserir uma rotina que ambiente esse bebê e consiga adaptar esse bebê ao meio líquido, passando por cima das restrições ou revertendo essa restrição, no caso. Então, são tentativas e erros. Pode ser que você levou lá a patrulha canina, mas não deu certo. Por quê? Você levou todos os brinquedinhos da patrulha canina e ele queria todos. E aí o que você pode fazer? Pedir para cada um levar o seu brinquedo, né? Então você vai ter que adaptar. Fala assim, olha, eu pedi para ele levar a patrulha canina, todos os bebês quiseram um brinquedinho dele, ele ainda não sabe dividir, né? Foi complicado, a gente vai pedir para cada um levar um brinquedo. E aí, se eles quiserem trocar, a gente vai trocando. É novidade para todo mundo, então eles vão estar entretidos. E a gente vai fazendo adaptações caso aconteça algum problema. Eu vou resgatar aqui para vocês os slides, porque ficou uma informação pendente aí sobre Piaget, tá? A Rafaela tá me lembrando aqui. Mas o que acontece, pessoal? Esse é o passo a passo. Eu só vou repetir aqui para vocês e vou abrir para as perguntas. Formulário de conhecimento do aluno, passo 1. Histórico do dia a dia, passo 2. Adaptar as atividades, passo 3. Fundamentar os pais, passo 4. Saiba dar feedbacks, passo 5. E tentativa e erro e acerto, né? Passo 6. Aqui a Rafaela está falando que é equilibração. Rafaela, realmente me deu um branco aqui. Eu tenho que buscar esse slide para vocês, né, aqui nos meus documentos. Mas eu acredito que também seja isso. Eu só me deu um branco aqui. Enquanto isso, eu vou abrir para as perguntas, né? Aqui tem uma pergunta do Dr. Caio Graco, que é: como você lida com a questão dos bebês que não se adaptam na primeira aula? Olha, essa pergunta é muito boa, porque eu dedico um tempo a esse pai e essa mãe explicando por que não se adaptou à primeira aula. Então, minha aula para o primeiro bebê que não se adapta, ela é baseada em muito feedbacks. Ela é baseada em muito gatilho mental. É isso mesmo, eu tô olhando aqui, assimilação, acomodação e equilibração. Muito obrigado, galera. Isso que é bom a gente
tá com profissionais que estudam o tempo todo, é muito conteúdo, a gente acaba às vezes dando um branco, mas é isso aí. Então, ó, obrigado Caio, obrigado Rafaela. Como você lida com a situação? Pessoal, o que eu faço com os pais? Eu antecipo tudo que pode acontecer para o bebê antes de começar a aula. Eu falo assim, papai, é a primeira aula do seu filho, antes do bebê entrar na piscina, é a primeira aula do seu filho, eu preciso que você, na hora de entrar, você entre devagar com ele. Se você quiser a minha ajuda, eu vou pegar esse bebê de costas o tempo todo com o campo de visão para você, para que você seja o alvo dele, para que você seja o foco dele, porque como eu sou um estranho, ele pode estranhar a minha presença nesse ambiente que também é novo. Então a gente pode ter algumas restrições, alguns desafios iniciais que é comum de todo bebê e que todos os bebês que estão aqui na turma já passaram por algum momento desse. Mas olha o tanto que eles estão adaptados ao ambiente. Então eu utilizo a turma como referência de adaptação. Então o pai já fica mais tranquilo. Outra coisa que é muito importante. O bebê que ele está começando, ele tem que estar satisfeito no ambiente. Então o pai, ele não vai forçar nenhuma atividade durante a aula. Ele vai respeitar o tempo do bebê, a gente vai fazendo as adaptações. E eu oriento os pais, olha, normalmente o bebê não gosta muito da posição de costas, né? Normalmente, se o bebê estiver muito satisfeito na aula e ambientado, a gente já consegue fazer o primeiro mergulho na primeira aula, então você já pode preparar a câmera. E a gente vai conduzir a aula de acordo com o que ele consegue fazer, tá? A gente não vai pular etapas, mas eu já vou te falar que conhecendo o bebê igual a gente estuda, o bebê pode te surpreender aqui hoje. Aí, igual o Caio falou, o bebê que não se adaptou à primeira aula, no final da aula eu vou lá e dou um feedback pro pai no cantinho. Falo assim, ó, papai, você viu que o seu filho chorou durante a aula? Você viu que ele chorou dentro daquilo que eu te antecipei que ele poderia não gostar? Então tudo isso que aconteceu é normal, mas se você começa uma rotina com ele e por ele ter chorado aqui hoje, você pensa em não voltar no próximo dia, você está brincando de quebrar rotinas com esse bebê. E para ele desenvolver, ele precisa de uma rotina. Por mais que ele chorou durante a aula, olha como é que ele está saindo mais tranquilo. Ele está se adaptando. Então, na próxima aula você já vai ver que vai ter uma melhora. Os bebês, eles são de lua. Pode ser que a aula num dia aconteça tudo bonitinho, tudo certinho, perfeito. E pode ser que na próxima aula seja um desastre. Isso você já tem que vir preparado. Por quê? O bebê manifesta pra gente através do choro. Então a gente só vai saber perguntando como que tá o dia a dia, como que tá sendo a rotina dele, se ele tá dormindo bem e tal. As atividades a gente vai adaptar para o que ele consegue, vai desenvolvendo de forma mais progressiva esse conteúdo que a gente vai ensinar para ele aqui nas aulas. E aí você pode contar com toda a minha pode contar com todo o meu trabalho ético, com a minha responsabilidade, com o meu compromisso de querer o melhor para o seu filho. E aí você vai, por exemplo, acabou a aula, você vai lá e manda um vídeo personalizado para o seu aluno. Eu trabalho muito dessa forma e quem vê meu Instagram sabe disso. Eu não perco tempo filmando a aula inteira, mas eu filmo os momentos que impactam a família. Por exemplo, o primeiro mergulho, a primeira vez que ficou na posição de costas, um equilíbrio que fortalece a musculatura estabilizadora e surpreende o pai, uma atividade criativa, né? Eu filmo esses momentos, mas eu não fico... Se eu filmasse realmente tudo o que eu faria em aula, ia ter muito mais conteúdo. Eu faço muita coisa que às vezes eu nunca coloquei ainda nas redes sociais, porque o meu foco é no resultado do bebê. Então eu passo isso para o pai, eu dou esse feedback e deixo ele confortável que isso faz parte do processo. Olha, o Ícaro tá me fazendo uma pergunta que é tema de próximas lives, viu, Ícaro? Como saber o momento certo de fazer o mergulho do bebê? Isso é tema de próximas lives, aguardem os próximos capítulos.
A Annelise está perguntando: Mateus, um caos que é vivo é o pai não esperar a hora certa do mergulho e a criança engasgar. Talvez eu não soube explicar. Alguma sugestão de antecipar? Sim, né? Esperar a hora certa do mergulho. Né? Hoje, por exemplo, a minha empresa, né, a Aquamendes, ela tem uma metodologia própria e ela também tem uma progressão de ensino que ela segue. Eu criei uma progressão de ensino para os mergulhos, adaptados à minha rotina, né? Onde a primeira situação que a gente faz é o chuveirinho, depois a gente tem um mergulho lateral, mergulho látero-frontal, mergulho frontal e as variações do mergulho frontal, partindo do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Então eu acredito assim, que dependendo da didática, da forma com que cada profissional trabalha, cabe uma progressão de mergulhos, do mais fácil até o mais difícil, do mais simples até o mais complexo, para que a gente tenha essa progressão do bebê, né? Então, eu parto dessa progressão, eu criei uma progressão que a gente vai conduzindo, porque se chegar numa aula e você tiver diferentes tipos de bebê, diferentes níveis de desenvolvimento do bebê numa mesma aula, você consegue numa progressão de ensino falar assim, olha, mamãe, esse bebê vai fazer esse mergulho, porque é o que ele está adaptado. Já esse vai fazer esse mergulho. E você ensina os pais a fazerem as técnicas, a mergulhar os bebês, até porque na última live eu falei que os pais são meus auxiliares, são meus instrutores nos cursos. Então, se você vem aqui em Belo Horizonte fazer um curso comigo, os pais vão te ensinar como mergulhar um bebê. E não precisa ser necessariamente o filho dele. Na transição lá do curso, na hora, eles trocam de bebês e conseguem realizar o mesmo mergulho, porque a gente tem essa interação entre os bebês e os semelhantes em aula. Ou seja, o bebê ele também tem que se adaptar às pessoas. Então, a gente muda esse bebê de responsável. No começo, a gente antecipa e fala, olha, eles não vão gostar. Mas se a gente cantar uma musiquinha, interagir com eles e respeitando as individualidades, daqui a pouco ele está tranquilo de ir em cada colo de cada pai aqui. Então, tem esse trabalho que a gente faz, que é muito legal. Olha lá, ó, tem gente já dando feedback aí que está usando o guarda-chuva e o livrinho e está dando muito certo. Muito bom, Juju, fico feliz. Olha lá, a Cláudia tá querendo... Cláudia, fica atenta às lives, Cláudia. Tá vindo muita coisa legal aí que a gente tá dando chuva de ideias. O guarda-chuva foi uma forma de fazer tipo um carrossel ou alguma coisa atrativa para que o bebê goste de ficar na posição de costas, né? Eu falo carrossel se a gente amarrar alguns brinquedinhos na ponta do guarda-chuva e fazer esse guarda-chuva rodar, né? Então ele vira um carrossel e é uma situação mais atrativa para o bebê ficar na posição de costas. Tá bom, pessoal? Olha, nossas lives, elas são de 30 a 40 minutos, né? Uma live mais curtinha, mas com entrega de conteúdo direto. Fico muito feliz pela participação de todos vocês aqui. Sei que 7 e 7 da manhã pode ser cedo para muita gente, mas, pessoal, vamos aproveitar o nosso tempo, vamos estudar e vamos dedicar um tempo ao conhecimento, né? Eu estou dedicando esse tempo aqui para a gente contribuir para a área e vai ser um prazer a gente estar junto. Sexta-feira a gente tem mais uma live, sábado a gente tem mais uma live e domingo a gente tem mais uma live. Todas as lives 7 e 7 da manhã. Pelo menos essa semana, que a gente está revendo os horários, porque eu estou de férias, né? Então estou fazendo essas lives às 7 e 7, mas a gente provavelmente vai passar para o período da noite na semana seguinte, né? A gente vai informando aí nos stories e muito obrigado pela presença de todos. Fiquem atentos, sexta-feira, 7 e 7 da manhã, mergulhe com a gente. Beijo e bom dia.